Então, gente, dando sequência aqui à aula, né? Poder hierárquico, de onde a gente parou aqui, né? Vamos ver, então, dando sequência na aula de poderes. Poder hierárquico. Poder hierárquico significa o quê? A faculdade que dispõe a administração para organizar seus serviços e atividades internamente. E é uma decorrência lógica do artigo 2º da Constituição, né? Então, poder hierárquico significa o quê? A faculdade que dispõe a administração para o quê? Organizar os seus serviços e atividades internamente. Aliás, a hierarquia completa-se com a disciplina, que significa a estrita obediência às ordens legais e regulamentares. Então, a hierarquia, ela completa-se com a disciplina, que significa o quê? A estrita obediência às ordens legais e regulamentares. Nesse diapasão, as ordens dos subordinados superiores devem ser cumpridas regularmente, salvante o quê? Salvo se forem o quê? Evidentemente ilegais. Claro, se seu superior mandar você fazer algo ilegal, claro que você não vai fazer, né? Então, uma ordem ilegal você não deve cumprir. No estudo do poder hierárquico, os servidores públicos que exercem cargos de chefias podem ordenar. Então, no estudo do poder hierárquico, os servidores públicos que exercem cargos de quê? De chefias, eles podem ordenar, coordenar, controlar e corrigir os atos de seus subalternos, por força do poder que enfeixam nas mãos. Então, servidores públicos que exercem cargo de chefias, eles podem ordenar, coordenar e controlar e corrigir os atos de seus subalternos, por força do poder que enfeixam nas mãos. Hierarquia é a relação de coordenação e subordinação existente entre os diversos órgãos e agentes da administração pública. Hierarquia é a relação de coordenação, subordinação existente entre o quê? Os diversos órgãos e agentes da administração pública. Hierarquia é a relação de coordenação, subordinação existente entre os diversos órgãos e agentes da administração pública. Em razão da hierarquia, surge para o superior hierárquico os poderes de quê? De delegar, avocar, disciplinar, ordenar, normatizar, controlar, comandar e revisar. Então, hierarquia é a relação de coordenação e subordinação existente entre os diversos órgãos e agentes da administração pública. Em razão da hierarquia, surge para o superior hierárquico o que? Os poderes de delegar, avocar, disciplinar, ordenar, normatizar, controlar, comandar e revisar. A relação hierárquica é acessória da organização administrativa. Então, a relação hierárquica é acessória da organização administrativa. Porque não existem o quê? Apenas órgãos hierárquicos, mas também órgãos paritários. Poder de estruturação, né? Então, estamos aqui no poder hierárquico, né? Poder de estruturação interna da atividade pública. É um poder de quê? De estruturação interna, né? Da atividade pública. É uma atribuição para o quê? Para organizar, distribuir e escalonar funções dos órgãos. A atribuição para organizar, distribuir e escalonar funções dos órgãos. Não existe manifestação hierárquica externa. Não existe uma manifestação hierárquica externa entre pessoas jurídicas distintas. Então tá aqui, né? Não existe uma manifestação hierárquica externa, né? Entre pessoas jurídicas distintas. Então tá aqui, né? Atenção. Hierarquia é o controle interno. Então, hierarquia é um controle interno entre órgãos e agentes de uma mesma pessoa jurídica. Então, hierarquia é o controle interno entre órgãos e agentes de uma mesma pessoa jurídica. Esse poder hierárquico justifica o quê? As delegações e as avocações. Então, quando pode delegar e avocar, está dentro do poder de hierarquia, né?
que é a delegação e avocações de quê? De competências. Entre pessoas jurídicas diferentes, não há manifestação de poder hierárquico. Então, entre pessoas jurídicas diferentes, não há manifestação do poder hierárquico. Então, vamos botar aqui, ó. Pessoas jurídicas diferentes, não há manifestação do poder hierárquico. Então, a hierarquia é um controle interno entre órgãos e agentes de uma mesma pessoa jurídica. As pessoas jurídicas diferentes, não há manifestação do poder hierárquico entre pessoas jurídicas diferentes. Vinculação ou tutela administrativa. Vinculação ou tutela administrativa. A vinculação entre os entes da administração direta e indireta que permite àquela controlar os atos destas. Então, a vinculação entre os entes da administração direta e indireta é que permite àquela controlar os atos desta. Essa relação não se funda na hierarquia. Então, ela não se funda na hierarquia. Essa relação não tem hierarquia, mas sim na criação por meio de lei dos entes descentralizados do poder público. Então, essa vinculação, essa tutela administrativa entre a administração direta e indireta, que permite àquela controlar o ato desta, não é uma relação de hierarquia, e sim o quê? Uma criação por meio de lei dos entes descentralizadores. Então, nós temos aqui a avocação, né, e a definição também de delegação. Então, vamos lá, avocação, né? A avocação e a definição de delegação. A avocação é a tomada temporária de competência, legalmente atribuída a um agente subordinado por outro agente de hierarquia superior. Então, a avocação é uma tomada temporária de competência, né, atribuída a um agente subordinado por outro agente de hierarquia superior. Só pode ocorrer quando não se tratar de competência exclusiva. Então, se a competência for exclusiva, aquele ato, se tratar de uma competência exclusiva daquele cargo, ele não pode avocar, beleza? Então, é a tomada temporária de uma competência legalmente atribuída a um agente subordinado por um outro agente de hierarquia superior. Então, você é chefe, você é um delegado. Você pode delegar algumas coisas para quem? Para o chefe de cartório. Ali no chefe de cartório para fazer alguma coisa do inquérito. Então, você avoca algumas coisas, alguns atos, para o chefe de cartório fazer no seu lugar. Delegação é a extensão ou ampliação temporária de competência e atribuições de um órgão a outro de mesma hierarquia, ou de hierarquia inferior, tornando-se os dois competentes para a prática do ato, enquanto durar a delegação. Essa manutenção da competência do agente órgão delegante, mesmo após a delegação, é denominada de cláusula de reserva. Então, delegação é a extensão ou ampliação temporária de competência e atribuições. Competência e atribuições de um órgão ao outro de mesma hierarquia, ou de hierarquia inferior. Então, a delegação você vai fazer por um órgão de uma mesma hierarquia ou de hierarquia inferior. A avocação ela é o quê? A avocação é agente subordinado por um outro agente de hierarquia superior. É uma competência legalmente atribuída a um agente subordinado por um outro agente de hierarquia superior. Na delegação, não. Há competências e atribuições de um órgão a um outro de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior, tornando-se os dois competentes para a prática do ato, enquanto durar a delegação. Essa manutenção da competência do agente ou órgão delegante, mesmo após a delegação, é denominada de cláusula de reserva. Então está aqui, né, a manutenção de competência do órgão do agente delegante é denominada cláusula de reserva. Atenção! O STF considera como autoridade coatora o agente que praticou o ato, ainda que o tenha feito por delegação, conforme dispõe a súmula vinculante número 510 do STF. Por fim, cumpre salientar que a lei expressamente proíbe a delegação de competência. Então aqui, ó, súmula 510 nos diz assim,
Quem pratica o ato responde por ele, ainda que esteja praticando o ato por delegação. Então, A delegou para B, né? A competência. Logo, B praticou o ato. B vai responder por aquele ato de acordo com a súmula 510. Beleza? Então, por fim, cumpre salientar que a lei expressamente proíbe a delegação de competência nessas três situações descritas. Cumpre salientar que a lei expressamente proíbe a delegação de competência e, consequentemente, o que? A avocação nas três situações a seguir descritas. No caso de competência exclusiva, definida em lei. Está lá, né? Tem as competências exclusivas definidas em lei do presidente da República. Se é exclusiva, somente ele pode fazer. Então, ele não pode delegar aqueles atos que é exclusivamente dele. Para a decisão de recurso hierárquico. Então, numa decisão de recurso hierárquico, também não pode o quê? Fazer a delegação de competência e também a avocação. E para a edição de atos normativos. A edição de atos normativos também não cabe a competência de avocação e nem delegação. Então tá aí. Nos casos de competência exclusiva, decisão de recurso hierárquico e para a edição de atos normativos, a lei expressamente proíbe a delegação de competência e, consequentemente, a avocação, nesses três casos. Seguindo, poder disciplinar. Poder disciplinar é a competência que a lei atribui à administração pública para punir as infrações praticadas por seus agentes, assim como punir os particulares que se sujeitam a seus órgãos ou serviços. Então, é a competência que a lei atribui à administração pública para punir as infrações praticadas por seus agentes, assim como punir o quê? Os particulares que se sujeitam aos seus órgãos ou serviços. Então, o poder disciplinar é a competência que a lei atribui à administração pública para punir as infrações praticadas por seus agentes. Então, a gente cometeu um ato ali irregular. Tem o poder disciplinar, que é para punir, né, tanto os particulares que sujeitam aos seus órgãos ou serviços e também os agentes públicos. O poder disciplinar é um instrumento de controle interno da administração, que visa punir as infrações administrativas e disciplinares. Então está aqui o poder disciplinar, é um instrumento, né, de controle interno da administração, que visa punir as infrações o quê? Administrativas e disciplinares. Então, a competência que a lei atribui à administração pública para punir as infrações praticadas por seus agentes, praticada por seus agentes, também punir o quê? Os particulares, que se sujeitam aos seus órgãos ou serviços da administração pública. Daí só abranger as chamadas faltas ou ilícitos disciplinares e não as infrações penais, que são alcançadas pelo jus puniente exercício pela justiça criminal. Só abrange o que? As chamadas faltas ou ilícitos disciplinares e não as infrações penais. Então, o poder disciplinar, ele não alcança as infrações penais. A finalidade do poder disciplinar é o quê? Qual é a finalidade do poder disciplinar? É apurar infrações funcionais, aplicar as penalidades aos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. Então está aqui, né? A finalidade do poder disciplinar. Ele apura as infrações funcionais, aplicar as penalidades aos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. Você faz lá, né? Quando o servidor faz alguma coisa errada, né? Tem um PAD, né? Que é o processo administrativo disciplinar. Inclusive o Judiciário e o Ministério Público no aspecto funcional da relação de trabalho. Inclusive o Judiciário e o MP no aspecto funcional da relação de trabalho. O ato disciplinar deve ser motivado, mencionando sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Então está aqui, ó. O ato disciplinar, ele deve ser motivado, mencionando sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Está aqui, né? O ato disciplinar, ele deve ser o quê? Motivado,
E vai mencionar o quê? Fundamento legal. Em que artigo está baseado aquele ato. E a causa da sanção, né? Disciplinar. A administração não pode escolher entre punir ou não punir, tendo conhecimento da falta do servidor. Então, a administração não pode escolher, porque é um ato vinculado, né? Se está lá um ato vinculado, se ele faltou mais de 30 dias e tem a punição, a administração tem que punir. Sob pena de cometer o crime do artigo 320 e praticar ato de improbidade administrativa. Poder disciplinar, né? Seguindo aí no poder disciplinar. É o poder de apurar infrações aplicando sanções e penalidades por parte do poder público a todos aqueles que possuam um vínculo de natureza especial com o Estado, que são os servidores ou não, normalmente por uma relação hierárquica ou contratual, né? Quando um Estado contrata uma empresa e tudo mais. É o poder de apurar infrações aplicando sanções e penalidades por parte do poder público. Não é possível, portanto, a aplicação deste poder a particulares. Não é possível, portanto, a aplicação deste poder a particulares, que por não possuírem vínculo com a administração, não estão sujeitos à disciplina interna do Estado. Então, ó, não é possível, portanto, a aplicação deste poder a particulares, porque não possuírem por não possuírem vínculo com a administração e não estão sujeitos à disciplina interna do Estado. Não é possível, portanto, a aplicação do poder disciplinar a particulares por não possuírem vínculo com a administração, consequentemente não estão sujeitos à disciplina interna do Estado. O entendimento majoritário da doutrina entende os atos decorrentes do poder disciplinar como atos discricionários. Então, o entendimento majoritário da doutrina entende que os atos decorrentes do poder disciplinar são tidos como discricionários. Entretanto, no que tange à opção de sancionar ou não o agente infrator, a discricionariedade não é ampla. O entendimento majoritário dos atos decorrentes do poder disciplinar é o quê? É um poder com atos discricionários. Entretanto, no que tange à opção de sancionar ou não o agente infrator, a discricionariedade não é ampla. Discricionariedade é aquela que tem uma margem de liberdade, né? O ato vinculado é aquele que está vinculado à lei. A autoridade administrativa competente poderá, então está aqui, a autoridade administrativa competente poderá, dentro dos limites legais, definir o quê? A intensidade da penalidade. Vai definir a intensidade da penalidade a ser aplicada de acordo com a gravidade da infração cometida, em observância ao princípio da proporcionalidade. Então o camarada praticou, né, um ato infracional ali, né, e você tem a discricionariedade de dar uma advertência, de dar uma multa ou de fechar o estabelecimento. Então você vai ver se o ato é proporcional ou não. Você vai dar uma advertência para o cara, você não vai fechar logo o estabelecimento, né? Então, se você já deu advertência para o cara, deu advertência e aplicou a multa, ele continuou fazendo, aí é proporcional você fechar o estabelecimento. Sendo assim, não obstante, o entendimento tradicional não se pode considerar o poder disciplinar em sua essência discricionário, estando as sanções previamente estipuladas para cada infração prevista em lei, restando ao agente público tão somente uma certa margem de escolha no que tange à aplicação da pena. A punição administrativa pelo ilícito praticado pelo agente público não impede que haja uma responsabilização pelo mesmo fato, na esfera penal e na esfera civil, caso a conduta do agente também se configure infração nessas duas instâncias. Então, a autoridade administrativa competente poderá, dentro dos limites legais, definir a intensidade da penalidade a ser seguida, né, ser aplicada, de acordo com a gravidade da infração cometida, né, em observância ao princípio da proporcionalidade. Sendo assim, não obstante, o entendimento tradicional não pode considerar o poder disciplinar em sua essência discricionária,
estando as sanções previamente estipuladas para cada infração prevista em lei, restando ao agente público tão somente uma certa margem de escolha no que tange à aplicação da pena. A punição administrativa pelo ilícito praticado pelo agente público não impede que haja responsabilização pelo mesmo fato, na mesma esfera penal e esfera civil, caso a conduta do agente também se configure uma infração nessas duas instâncias. O poder disciplinar também está sujeito ao controle que é feito pela própria administração pública e pelo Poder Judiciário, sempre que a conduta do administrador fugir à legalidade ou aplicar sanções no exercício do poder discricionário com inobservância ao princípio da proporcionalidade. Foi o que eu falei, né? Se ele está no estabelecimento ali, o cara fez alguma coisa errada. Ele tem a discricionariedade de aplicar uma multa e uma advertência, ele fecha logo direto o estabelecimento. Não precisa fechar, né? Fugiu da legalidade ali, fugiu, né? De acordo com o princípio da proporcionalidade. Ele não foi razoável nem proporcional na conduta dele. Ele tem essa margem de liberdade. Só que essa margem de liberdade foi muito o quê? Foi muito radical. Então pode entrar com recurso administrativo no Poder Judiciário para quê? Porque feriu ali, né, uma certa legalidade. Então, o poder disciplinar também está sujeito ao controle feito pela própria administração pública. Você pode entrar com recurso administrativo e pelo judiciário, que você também pode propor uma ação no judiciário, sempre que a conduta do administrador fugir à legalidade. Fugiu à legalidade, a administração pública, né, ela pode rever os seus atos, e o poder judiciário, quando foge à legalidade, você pode entrar no poder judiciário, entrar com uma petição, mandado de segurança, enfim, ou aplicar sanções no exercício do poder discricionário, com observância ao princípio da proporcionalidade. O STF aduz a impossibilidade de substituição do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, estando o controle jurisdicional limitado à legalidade das sanções aplicadas. Então está aqui, né, o STF aduz a impossibilidade de substituição do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, estando o controle jurisdicional limitado que a legalidade das sanções aplicadas. Poder regulamentar ou normativo. É a faculdade conferida pela lei aos chefes do executivo, né? Então tá aí, né? Poder regulamentar não é sinônimo de normativo, né? O poder regulamentar não é sinônimo de quê? De normativo. É a faculdade conferida pela lei aos chefes do executivo. Então aqui, ó, é a faculdade conferida pela lei ao chefe do executivo, que são quem? O presidente da República, os governadores e os prefeitos, para, por meio do decreto, explicarem a lei para sua correta aplicação e compreensão. É o regulamento de execução, ou ainda para expedirem decretos autônomos sobre matéria de sua competência que ainda não tenha sido regulado pela lei, um regulamento autônomo. Então vamos por parte, muita informação aqui, né? Então tá aqui, né? É a faculdade conferida pela lei aos chefes do Poder Executivo, que são os presidentes, governadores e prefeitos, por meio de decreto, explicarem o quê? A lei para a sua correta aplicação, né? E compreensão. Então saiu uma lei lá, então o chefe do Poder Executivo vai expedir um decreto que está explicando a lei, aquela lei, né? Regulamento de execução. Ou ainda, então, pode ainda mais o quê? Expedir decretos autônomos. Então, o que são os decretos autônomos? Sob matéria de sua competência, né? De competência do Poder Executivo, que ainda não tenha sido regulada pela lei. Um regulamento autônomo. Cuida-se de poder inerente e exclusivo do chefe do Executivo. Então, poder inerente e exclusivo do chefe do Poder Executivo. Se ele é exclusivo do Poder Executivo, ele não pode ser nem avocado e nem delegado. Lembra lá? Daí seria impossível e inconstitucional, aqui ó, daí seria impossível e inconstitucional o quê? Sua delegação a qualquer subordinado. Então, está aqui o artigo 84º, né? Que ele nos dispõe, né, a possibilidade que tem do regulamento autônomo, né? Do decreto autônomo. Nós vamos ver. Poder normativo.
O que o poder normativo nos diz? Aqui foi o poder regulamentar, né? Que está regulamentando a lei, né? Está ali regulamentando a execução da lei, está explicando, e o regulamento autônomo. Poder normativo é o poder do executivo de editar atos normativos gerais e abstratos. Poder normativo é o poder que o executivo tem para editar atos normativos gerais e abstratos. Uma das espécies de poder normativo é o poder regulamentar. Uma das espécies do poder normativo é o quê? É o poder regulamentar. O poder do chefe do executivo de editar decretos e regulamentos, ou o poder regulamentar, é o poder conferido a quem? A administração pública de expedir normas gerais, ou seja, atos administrativos gerais e abstratos, com efeito erga omnes. Com efeito erga omnes é o efeito para todos. Não se confunde com a edição de lei. Não se confunde com a edição de lei, sendo apenas o quê? Um mecanismo para a edição de normas complementares à lei. É um mecanismo para a edição de normas complementares à lei. Então está aqui o regulamento. O direito comparado divide o regulamento em dois grupos. Divide o regulamento em dois grupos. O executivo e o autônomo. Então divide no grupo executivo e no grupo autônomo. Executivo é aquele expedido para a fiel execução da lei, né? É aquele expedido para a fiel execução da lei, para minudenciar o texto legal. É aquele expedido para a fiel execução da lei, para minudenciar o texto legal, né? Então vai fazer uma minúcia, né, do texto legal. Caso inove o ordenamento jurídico, haverá violação ao princípio da legalidade. O executivo é aquele expedido, né, para a fiel execução da lei, vai minuciar o texto legal. E o autônomo? O autônomo é aquele expedido para substituir o texto legal. Então nós temos aqui, né? É aquele expedido para substituir o texto legal. E possui o condão de quê? De inovar o ordenamento jurídico, determinando normas sobre matérias não disciplinadas em lei. Então está aqui, o autônomo é aquele expedido para substituir o texto legal. E possui o condão de inovar o ordenamento jurídico, determinando normas sobre matérias não disciplinadas em lei. Sobre matérias não disciplinadas em lei. O Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu que são os regulamentos autônomos vedados no ordenamento jurídico brasileiro. Então, o STJ já decretou que os regulamentos autônomos eles estão vedados no ordenamento jurídico brasileiro, a não ser pela exceção no artigo 84, 6º da Constituição Federal. Nesse ponto, vale destacar o referido dispositivo legal. Então, o STJ já declarou que os regulamentos autônomos eles são vedados no ordenamento jurídico. Então, o artigo 84 nos diz assim, que é a única exceção. Compete privativamente ao presidente da República, sexto, dispor mediante decreto, que é o decreto por regulamento autônomo, né, decreto autônomo, sobre o quê? A. Organização, funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa. Então, quando não implicar aumento de despesa, nem a criação ou extinção de órgãos públicos. Por quê? A criação e a extinção de órgãos públicos se dá por lei. Se cria um cargo público por lei, a extinção também será por lei. Então, aqui, a organização e o funcionamento da administração federal, quando não implicar um aumento de despesa, nem a criação ou a extinção de órgãos públicos. Então, nós temos duas situações aqui na letra A, né? Está aqui, organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar o aumento de despesa e nem a criação e extinção de órgãos públicos. Extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Também não pode, então aqui, né, dispor mediante decreto autônomo na extinção de funções ou cargos públicos quando vago. Se o cargo está vago, ele pode extinguir aquela função, aquele cargo público, somente se estiver vago. Estando vago, pode extinguir o cargo e a função pública por decreto autônomo.
há 3 espécies de regulamento. Então, nós temos aí 3 espécies de regulamento, né? Temos aí o regulamento ou decreto de execução, temos aí o regulamento ou decreto autônomo ou independente, e temos aí o regulamento autorizado ou delegado. Então, está aqui as 3 espécies de regulamento, né? Regulamento ou decreto de execução. Então, o regulamento ou decreto de execução é o editado em função da lei. É o editado em função da lei, possibilitando sua fiel execução. Então, está aqui o regulamento ou decreto de execução, é o editado em função da lei, possibilitando sua fiel execução. E o regulamento ou decreto autônomo ou independente é editado pelo Poder Executivo, como ato primário derivado da Constituição. Então, é editado pelo Poder Executivo como ato primário derivado da Constituição. Pode ser externo, normas dirigidas aos cidadãos em geral, ou ele também pode ser interno, quando dizem respeito à organização, funcionamento e à competência da administração pública. Então, o regulamento ou decreto autônomo ou independente, ele é editado pelo Poder Executivo como ato primário derivado da Constituição. Pode ser externo e interno. O externo são normas dirigidas aos cidadãos em geral. O interno, quando dizem respeito à organização, o funcionamento e a competência da administração pública. Temos o regulamento autorizado ou delegado. É o que complementa as disposições da lei. É aquele que complementa as disposições da lei em razão da expressa disposição nela contida. É usado para fixação de normas técnicas. Então, tem o regulamento autorizado ou delegado. É o quê? É aquele que complementa as disposições da lei em razão da expressa disposição nela contida. No direito brasileiro, é possível afirmar, inclusive, com respaldo da jurisprudência do STF, que é permitida a edição de decreto autônomo em 2 casos. Então está aqui, né, no direito brasileiro, é possível afirmar, inclusive, com respaldo da jurisprudência do STF, que é permitida a edição de decreto autônomos em 2 casos. Então é possível, né, de acordo com a jurisprudência do STF, a edição do decreto autônomos em 2 casos. Organização e funcionamento da administração pública, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos. Nós vimos lá no artigo 84, né, que é permitida a edição de decreto autônomos em 2 casos, no artigo 84, inciso 6º, A e B, da Constituição Federal, que é a organização e o funcionamento da administração pública, quando não implicar em aumento de despesa e nem a criação ou a extinção de órgãos. E tem também o quê? A extinção de cargos ou funções públicas, quando estiverem vagos. A competência para editar o decreto autônomo pode ser delegada ao Ministro de Estado, ao Advogado-Geral da União ou ao Procurador-Geral da República. Então está aqui, né? A competência para editar o decreto autônomo pode ser delegada ao Ministro de Estado, ao Advogado-Geral da União. Então, atenção, né? A competência para editar decreto autônomo pode ser delegada ao Ministro de Estado, Advogado-Geral da União ou Procurador-Geral da República. Está aqui, atenção. O poder regulamentar não é sinônimo de poder normativo. Então, poder regulamentar não é sinônimo do poder normativo. Pois enquanto este, o poder normativo, ele regula uma série de atos normativos, o poder regulamentar, é o poder de expedir regulamentos. Poder regulamentar, que é uma espécie de poder normativo. Então, aqui o regulamentar é uma espécie de poder normativo, é o poder privativo do chefe do executivo. Então, está aqui o poder regulamentar, que é uma espécie de poder normativo, é um poder privativo do chefe do executivo. Regulamento autônomo não depende de lei. Regulamento autônomo não depende de lei. Regulamento autônomo é aquele regulamento expedido para substituir o texto legal. A lei. O regulamento autônomo é aquele expedido para substituir o texto legal, a lei, onde deveria haver lei e não há, se expede um regulamento autônomo. Onde deveria haver uma lei, então, quando não se criou aquela lei, o presidente vai e faz um decreto autônomo. Em regra, não é possível regulamento autônomo, pois não tem como
um regulamento substituir um texto legal. Mas há exceções no artigo 84, 6º da Constituição, como já vimos anteriormente, que há duas possibilidades de decreto autônomo. O poder de polícia vai ficar para a próxima. Para você que gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, não sai daí não. Só tomar uma água e já volto já.